Então, dando continuidade, né? A gente identificou, fazendo o brainstorm, que os principais problemas, as principais soluções para o problema que a gente tem da causa, né? De não fazer o registro dos funcionários da chegada. A primeira é tentar dialogar com eles para eles chegarem no horário correto. A segunda é dar advertência para essas pessoas. Deixa eu aproximar aqui para vocês acompanharem comigo. A segunda é dar advertência. A terceira é fazer um registro informal dessas informações. E a quarta solução é o ponto eletrônico, né? Então eu tenho 4 soluções e eu vou analisar a partir de critérios que eu estabeleço para comparar quais dessas soluções é de fato a que vai me dar a melhor solução, que eu vou conseguir combater esse problema das pessoas terem o compromisso de chegar na hora certa e registrar o horário da chegada, tá ok? Bom, então eu venho aqui e primeira coisa, eu venho e coloco quais foram as soluções que eu encontrei. Então eu coloco nessa matriz a solução diálogo, advertência, registro informal e o ponto eletrônico. Depois eu vou definir quais são os critérios que eu vou usar para comparar. Esses critérios somos nós que definimos, tá? Eu defini que um critério que é importante para a empresa é a facilidade de implementar cada um desses. Um segundo critério é a eficiência para implementar cada um desses. E o terceiro é a relação custo-benefício, porque vai ter investimento. Então, qual que é a relação custo-benefício de cada um das sugestões que eu coloquei de melhoria? Bom, eu tenho que colocar um peso para cada um desses critérios. Desses 3 critérios que eu defini, qual que eu considero mais importante? Aqui no exemplo eu considerei, como são 3 critérios, o mais importante é de maior valor. São 3, a gente avalia de 1 a 3. Então eu dei o maior peso para o critério de relação custo-benefício, seguido, né, do critério de eficiência de implantação, e o menor peso eu dei para facilidade de implantação, tá ok? Bom, eu defini os critérios, já coloquei as soluções, defini os critérios e dei os pesos aos critérios, eu inicio a comparação entre o que eu sugeri e os critérios que eu determinei. Então, vamos pegar aqui a primeira solução, o diálogo. O diálogo comparado com a facilidade de implantação é fácil de implementar ou é difícil de implementar? Tá? Quanto mais fácil for, maior a nota que eu vou dar de 1 a 4, porque são 4 soluções, ok? O diálogo é fácil? Parece que sim, no primeiro momento sim. Mas ele é fácil se as pessoas escutarem o que você tem para dizer, concordarem e colocar em prática. Então, porque o diálogo ele não é de uma pessoa só para outra, ele tem que ser bilateral, então ele não é tão simples assim. Então, eu peguei e avaliei, de 1 a 4 eu dei uma nota 2, porque não é tão simples assim o diálogo, certo? Comparando o diálogo com a eficiência, o quanto é eficiente o diálogo? Que recai na mesma condição, ele é eficiente se as pessoas compreenderem e estiverem dispostas a colocar em prática somente com o diálogo. Então, eu coloquei um peso 2. E a relação custo-benefício é a mesma coisa, porque pode ser que a gente não tenha o resultado desejado, tá? Mas isso aqui é só a minha perspectiva didaticamente para vocês compreenderem o exemplo. Bom, então eu dei a nota. Por enquanto eu paro aqui. Eu venho e vou analisar a questão da advertência. Em termos de facilidade, dar uma advertência é fácil? Emitir advertência, fazer uma advertência no papel, explicar para a pessoa que ela está recebendo advertência, porque ela está recebendo está atrasando, né? E não está registrando a chegada dela, que o problema é o registro, né? Não está, de nenhuma maneira, ela atrasa e não tem nenhum registro. A forma de eu registrar a chegada dessa pessoa é com advertência. Então, eu estou advertindo porque atrasou. Isso, comparado com a facilidade, é relativamente fácil. Eu faço a advertência e dou para a pessoa assinar, ela tem que assinar. Agora, com a eficiência, será que as pessoas vão aceitar bem isso? Na minha opinião, não muito bem. Então, eu dei uma nota 1. E a relação custo-benefício, eu acho que assim que é 2. Porque, no primeiro momento, parece fácil emitir a advertência, mas não tão fácil a citação. Então, eu equilibrei aqui com 2. Aí eu vou analisar o terceiro, o registro informal. É fácil fazer? Não é. Né? A gente tem que ter uma pessoa para criar essa forma de registro, que seja um caderno, plano de Excel, que seja, e todas as pessoas vão ter que ter o hábito de todo dia ir lá assinar horário de chegada e saída.
E o que você escreve, a informação pode ser verdadeira ou não. Então não é fácil de fazer, não é eficiente e uma relação custo-benefício assim razoável. Que você tem um custo, pode ser que você não tenha benefício nenhum. Então eu ponderei, dei a nota 2. E a gente tem um último aqui que é o ponto eletrônico, né? É fácil colocar isso em prática? Não é extremamente fácil, eu não coloquei uma pontuação máxima porque depende de investimento e a empresa tem que ter recursos para isso. Então eu dei uma nota 2. É eficiente? Extremamente. A pessoa ela tem que registrar e você sabe exatamente o horário que ela entrou e que saiu. Então eu dei uma nota 4. E a relação custo-benefício disso? Se as pessoas aderirem a essa mudança corretamente e registrarem o ponto, perfeito. Senão a gente pode ter alguns probleminhas e ter que fazer uma conscientização, ter um diálogo com as pessoas para tentar resolver. Então eu ponderei com uma nota 3, certo? Então eu dei nota para as comparações de cada uma das soluções que eu encontrei com os critérios de comparação. Por enquanto eu só dei a nota, essas colunas, essa coluna aqui é a coluna de notas. Eu dei a nota para cada uma das soluções que eu havia encontrado no brainstorm, correto? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a ponderação dessa nota. Eu vou multiplicar o peso do critério com a nota para cada uma das sugestões. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. A soma, né, dessa solução do diálogo somaram 12 pontos. Aí eu vou fazer a mesma coisa com a advertência. O peso do critério com a nota que eu dei. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. A soma da ponderação, 11 pontos. A mesma coisa com o registro informal. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. A soma de registrar informalmente. E o último registro, ponto eletrônico. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. A soma de se adotar o ponto eletrônico. Qual que é a melhor solução? É aquela que possui a maior pontuação. Aqui, no caso, a melhor solução da empresa seria colocar um ponto eletrônico, né? Não quer dizer que a gente desconsidere as outras variáveis, porque mesmo que a gente opte por colocar o ponto eletrônico, olha para você ver, o diálogo ficou pontuado em 12. A gente pode fazer uma ação conjunta, a gente implementa o ponto eletrônico e conjuntamente abre um canal de diálogo com os colaboradores para que eles se conscientizem da importância de registrar, né? E a gente tenha, de fato, uma boa relação custo-benefício, certo? Então, a matriz de decisão, ela me direciona para qual é, dentre as soluções que eu encontrei, né, para a causa daquele problema, qual que é a melhor forma de combater a causa daquele problema, ok? Nós temos mais uma ferramenta para ver e encerrar essa etapa do MASP, tá? Nesse primeiro momento. Não quer dizer que não existam outras ferramentas, mas no primeiro momento nós vamos encerrar com essas, tá ok? Então, a solução que a gente vai trabalhar é implementar o ponto eletrônico. Então, a gente inicia com essa informação a próxima ferramenta. Então, para a gente poder finalizar, né, esse primeiro processo do MASP, utilizando algumas ferramentas aqui, né, que eu estou explicando para vocês, a gente vai utilizar para finalizar essa ferramenta que é conhecida como 5W1H, né? Porque a gente já decidiu o que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai combater o problema da falta de registro, né? De chegada e saída dos motoristas, que tem levado a esse problema de atraso, né? Atraso na chegada dos motoristas à empresa e atraso na entrega, que é o nosso problema. Bom, então o nosso problema está aqui embaixo, é o ponto eletrônico, né? Nosso problema não, nossa solução. Nós temos que colocar o ponto eletrônico em prática. Aí a gente tem que ter um plano de ação. Esse plano de ação, ele é definido justamente por essa ferramenta, 5W e 1H. Aí a gente faz essas perguntas. O que vai ser feito? Nós vamos instalar o ponto eletrônico. Ok. Quem que vai fazer isso? Quem que é o responsável na empresa? A gente tem que determinar quem que é a pessoa que vai se responsabilizar por orçar isso, por analisar que tipo de ponto eletrônico, por fazer essa compra. Então tem que ter alguém responsável. Por que a gente está fazendo isso? Para controlar a entrada e a saída das pessoas. Por que a gente tem que deixar claro para a pessoa compreender o que ela está fazendo? É um plano de ação. Um plano de ação sem compreensão, ele não tem finalidade alguma, né? Onde que vai ser feito isso? Em que local da empresa esse ponto vai ficar? Tem que ser definido. Quando que isso vai ser feito? Imediatamente? Para o mês que vem? Por um prazo de até
60 dias, 120 dias? Isso tem que ser definido. Como que isso vai ser feito? Né? Nós temos investimentos imediatos, então nós vamos fazer a compra disso agora, nós vamos comprar de fornecedores daqui, nós vamos comprar novo esse equipamento. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai tirar recursos de onde? Né? Existem recursos? De que maneira a gente vai fazer isso? Então, o 5WH é o plano de ação de como colocar em prática a solução que a gente encontrou, que é a implementação do plano eletrônico. Então, nesse exemplo específico, né? Aí teve um brainstorm inicial na empresa, né, com o gerente de distribuição, identificou os 4 problemas. Dos 4 problemas, nós, pela matriz de prioridade, priorizamos o atraso dos motoristas na empresa, aplicamos na matriz de Chicago, de causa e efeito, né, esse problema que era o atraso dos motoristas, analisamos com alguns dos 6 M's para identificar as causas, iniciamos com a causa, né, que a gente considerou muito relevante de não ter nenhum tipo de registro na empresa, né? Então essa era uma causa importante. Refizemos o brainstorm e levantamos algumas soluções de como combater essa causa na raiz. As soluções que foram identificadas, nós aplicamos na matriz de decisão, que nos identificou que a melhor solução é o ponto eletrônico, a adoção do ponto eletrônico, e para colocar o ponto eletrônico em funcionamento, agora a gente tem um plano de ação que a gente utiliza a ferramenta 5W e 1H, ok? Essas ferramentas, gente, nesse exemplo que eu dei, elas têm uma relação direta umas com as outras, mas é uma forma didática de vocês compreenderem isso. As empresas vão usar as ferramentas conforme a necessidade, né? Então, um método de análise e solução de problemas, vocês podem usar essas ferramentas, como vocês podem utilizar somente algumas delas. Certo? Existem outras ferramentas que mais para frente eu ainda vou falar um pouco. Hoje nós vamos finalizar essa, né, nesse conteúdo específico para finalizar a compreensão de um método, né, de análise e solução de problemas. Esse foi um exemplo de aplicação do método utilizando essas quantidades de ferramentas. Nós usamos brainstorm, matriz de prioridade, lista de verificação, diagrama de causa e efeito, de Chikawa. Voltamos ao brainstorm. Fizemos a matriz de decisão para escolher a melhor solução e finalizamos com o plano de ação com o 5W e 1H, né? Mas é um modelo de método de avaliação e solução de problemas, correto? Isso pode ser usado de maneiras diferenciadas nas organizações, tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido. Eu vou postar esse vídeo, junto com esse vídeo, a continuidade do exercício que vocês iniciaram para ver se vocês compreenderam. Tá ok? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.